Olá pessoal, hoje vamos continuar falando sobre interpolação polinomial e a gente vai ver a última das três técnicas de interpolação, que é a interpolação de Gregory-Newton. Vamos começar recapitulando o que a gente viu até agora. A gente viu que, dados n mais um ponto xy de uma função desconhecida, é possível obter um polinômio interpolador, Pn de x, de grau no máximo n, desde que as abscissas sejam todas diferentes. Para obter esse polinômio, existem várias maneiras. Uma delas é resolvendo um sistema de equações lineares. No entanto, resolver esse sistema tem complexidade θ de n ao cubo. Uma solução alternativa, que é muito mais barata para n grande, é a interpolação de Lagrange, cuja complexidade é θ de n ao quadrado. Essa interpolação de Lagrange é nada mais do que uma combinação linear de n mais um polinômios de grau n. Então, a gente tem uma expressão desse tipo aqui. Ln de x é igual a C0 vezes P0 de x mais C1 P1 de x até Cn Pn de x, que pode ser escrito também em forma de somatório. A alternativa que a gente viu na aula anterior é a interpolação de Newton, cuja complexidade também é θ de n ao quadrado, assim como a de interpolação de Lagrange, sendo aproximadamente 2n ao quadrado adições e meio n ao quadrado divisões. Para fazer essa interpolação, a gente calcula o que a gente chama de diferenças divididas. Na aula de hoje, a gente vai ver um caso especial do polinômio de Newton, conhecido como polinômio de Gregory-Newton. Ele é um caso especial porque só pode ser aplicado quando as abscissas são igualmente espaçadas. Então, você não pode usar em toda situação que você usa o polinômio de Newton. Essa restrição das abscissas terem espaçamentos iguais permite que o número de divisões seja bastante reduzido. Então, ao invés de a gente construir esse polinômio usando as diferenças divididas, a gente vai construí-lo a partir do que a gente chama de diferenças finitas. Vamos ver então o que são essas diferenças finitas. A diferença finita de ordem zero, ela é denotada muitas vezes por Δ0 de yi, e ela é definida simplesmente como o próprio yi. E até aqui ela é igual à diferença dividida de ordem zero. A diferença dividida de ordem 1, e aí esse 1 você pode omitir ou não, ela vai ser a diferença dividida de ordem zero de yi mais 1, menos a diferença finita de ordem zero de yi mais 1, menos a diferença finita de ordem zero de yi, que é simplesmente yi mais 1 menos yi. A diferença de ordem 2, ela vai ser a diferença das diferenças finitas de ordem 1. Então, a gente tem yi mais 1 menos Δ1 yi. Finalmente, generalizando aqui, a diferença finita de ordem k vai ser a diferença finita de ordem k menos 1 em yi mais 1 menos a diferença finita de ordem k menos 1 em yi. Então, a principal diferença em relação à diferença dividida é que a gente não divide por nada. Vamos ver, então, como é que a gente usa essas diferenças finitas se a gente fosse construir um polinômio de Newton e, a partir disso, derivar o polinômio de Gregory-Newton. Antes disso, vamos construir uma tabela de diferenças finitas como um exercício, certo? Então, as diferenças finitas de ordem zero já estão escritas aqui, essa própria coluna aqui. E as diferenças finitas de ordem 1? Bom, vou fazer aqui do lado esquerdo a diferença finita de ordem 1 de y0 vai ser y1, que é 10,91, menos 9,82. Se você é bom de conta de cabeça, você vai ver que isso é 1,09. Próximo, diferença finita de ordem 1 de y1. Muito fácil, é simplesmente fazer esse menos esse. Isso aqui dá 1,14. E aí a gente continua aqui, 1,09
e 3,05. Fechar isso aqui para não parecer um 4. Pronto. Então, a partir desses dois números, eu calculei 1,09 e a partir desse aqui, com esse aqui, eu calculei 3,05. Calcular as diferenças finitas de ordem 2 é muito fácil também. Certo? A diferença finita de ordem 2 de y0 vai ser ΔI y1 menos ΔI y0. Aquela preocupação que eu tinha de dividir pelos pontos extremos, ela vai embora. Então, eu posso simplesmente olhar para as duas posições adjacentes da coluna anterior, fazer essa subtração e obter aqui 0,05. Tá? Fazendo agora esse aqui com o anterior, eu tenho menos 0,05 e, finalmente, 1,96. Ok. Diferença finita de ordem 3 vai ser esse menos esse, que dá menos 0,10. Próximo, 2,01. E, por fim, ΔI vai ser um menos o outro, 2,11 aqui. Então, é trivial calcular a tabela de diferenças finitas. Não é tão fácil assim calcular a tabela de diferenças divididas. Bom, vamos ver agora qual é a relação entre a diferença dividida e a diferença finita, certo? Para isso, eu vou denotar aqui o espaçamento entre duas abscissas consecutivas de h. Tá? Então, seja h, a diferença entre xi mais 1 e xi. Beleza. Vamos ver aqui como é que a gente escreveria a diferença dividida de yi. Tá? A diferença dividida de yi, de ordem 1, vai ser yi mais 1 menos yi dividido por xi mais 1 menos xi. Esse xi mais 1 menos xi a gente definiu como sendo h. Tá? Isso aqui que aparece no numerador é simplesmente a diferença finita de yi. Então, a gente tem essa relação entre a diferença dividida de primeira ordem e a diferença finita de primeira ordem. Vamos ver agora para a diferença dividida de segunda ordem. Tá? A gente tem que isso aqui é delta barra yi mais 1 menos delta barra yi dividido por xi mais 2 menos xi. Tá? Então, a gente está olhando, agora a gente está olhando para um intervalo de 2Hs no eixo das abscissas. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2H. E quem é que vai aparecer aqui no numerador? Né? Delta barra yi mais 1, substituindo ali com a equação anterior, a gente tem delta barra yi mais 1, aliás, delta yi mais 1 dividido por h. Dividido por h e dividido por 2h's, eu tenho dividido por 2h ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ser subtraído, né, de delta yi, também dividido por 2h ao quadrado. Então, vou esticar aqui essa barra aqui e a gente tem a relação entre a diferença dividida de segunda ordem e diferença finita de primeira ordem. Só que a gente sabe também que essa diferença aqui, entre esses ΔI, é o ΔI. Então, a gente tem ΔI dividido por 2h ao quadrado. Mais um, delta barra 3y. Isso aqui é delta barra 2y mais 1, menos delta barra 2y, dividido por quem? Agora eu tenho 3 intervalos igualmente espaçados no denominador. Tá? E aí, se eu substituir o delta barra 2y mais 1, né, que está aqui, pela equação anterior, eu vou ter delta 2y dividido por 3h vezes 2h ao quadrado. Então, isso aqui é 3 vezes 2, que eu vou chamar de 3 fatorial, e h vezes h ao quadrado dá h ao cubo. Isso aqui era para ser y mais 1, tá, gente? Então, aqui vai ficar isso menos delta 2y
também dividido por 3 fatorial dividido por, multiplicado por h ao cubo. Esse numerador é a mesma coisa que delta 3y dividido por 3 fatorial h ao cubo. E daqui a gente consegue ver, né, a fórmula geral. Delta barra k, y, é simplesmente delta k, y, dividido por k fatorial vezes h elevado a k. Beleza. Então, agora que a gente tem a fórmula geral, vamos substituir essa fórmula na fórmula de Newton e assim obter a fórmula de Gregory-Newton. Está escrita aqui a fórmula de Newton. O que eu vou fazer vai ser definir uma nova variável auxiliar. Que eu vou chamar de UX. Esse x aqui no índice é para indicar que ela é uma função de x. Eu poderia ter escrito assim também. Isso aqui vai ser a diferença entre x e x0, que é um termo que aparece aqui direto, né, na fórmula de Newton, dividido por h. E depois a gente vai ver por que eu estou dividindo por h. Dessa mesma fórmula, a gente tem que x menos x0 é h vezes o x. Tá? Isso aqui vai ser útil para substituir na fórmula de Newton. Então, a gente tem o seguinte. Quem é x menos x1? Bom, x é x e x1 é x0 mais um espaçamento h. Lembrando que todas as abscissas são igualmente espaçadas e duas abscissas consecutivas têm espaçamento h. Isso aqui é a mesma coisa que x menos x0 menos h. Tá? E quem é x menos x0? Olhando lá em cima, eu tenho que isso é h vezes u de x. Tá? X menos x0 é h vezes u de x. Isso aqui menos h. Colocando h em evidência, eu tenho u de x menos 1. Tá? Então, só reescrevendo aqui, x menos x1 é h vezes u de x menos 1. Beleza. Quem é x menos x2? Bom, vamos fazer aqui a mesma conta. Só que agora eu tenho que x2 é x0 mais 2 intervalos h. Daí eu tenho x menos x0 menos 2h. Eu tenho h vezes u de x menos 2h. Isso aqui é h vezes u de x menos 2. Então, reescrevendo, tenho x menos x2 é igual a h vezes u de x menos 2. Bom, se você continuar isso aqui, a gente chega numa fórmula geral, certo? Tenho que x menos xk é igual ao quê? H vezes u de x menos k. Beleza? Vamos lá, então, para substituir esses termos aqui na fórmula de Newton. Então, eu vou usar aquela primeira expressão, x menos x0 é igual a h vezes u de x. Vou usar aquela fórmula geral que a gente acabou de derivar. E a outra que a gente tinha derivado no slide, 2 slides para trás. Ok? Beleza. Então, a gente tem Pn de x é igual a y0 mais, no lugar de delta barra 1, y0, eu vou escrever delta 1, y0 dividido por 1 fatorial, que é 1, vezes h elevado a 1. Então, vezes h. Quem é x menos x0? Olha só que legal. Aparece aqui o h vezes u de x menos 0. Tá? Vou escrever aqui u de x menos 0. Na verdade, eu vou escrever só h vezes u de x para ficar um pouco mais limpo. E a gente já consegue ver, né, que esse cara aqui vai cortar com esse aqui. Quem é o próximo termo? Delta 2, y0, dividido por 2 fatorial vezes h elevado ao quadrado. X menos x0 é h ux e x menos x1 é h
vezes u de x menos 1. h vezes h ao quadrado, vai cortar também com o denominador. Aí depois a gente tem, já dá para ver, né? Delta 3y0 dividido por 3 fatorial h ao cubo, que vai cortar com os 3h's que vão aparecer em cima. Então vai ficar u de x vezes u de x menos 1 vezes u de x menos 2. Se a gente continuar fazendo isso até o n, né, a gente tem o seguinte, delta n, y0, dividido por n fatorial, h elevado a n. Aí aqui eu tenho um bando de h's, tá? h vezes u de x, vezes h vezes u de x menos 1, vezes h vezes u de x menos 2, até h vezes u de x menos, entre parênteses, n menos 1, ou se você preferir, simplesmente menos n mais 1. E aí esse h elevado a n vai cortar com todos esses h's aqui, e a gente vai ficar com uma expressão bem mais simples no final, tá? A gente fica com isso aqui, y0 mais delta y0 vezes u de x, mais delta 2y0 sobre 2 fatorial u de x menos 1, delta n y0, n fatorial, u de x menos 1, até u de x menos n mais 1. Muita atenção aqui que a gente não vai até n, tá? Isso aqui são as raízes daquele polinômio de diferença. Então, o último é o x menos xn menos 1. E se você preferir, pode escrever isso aqui em forma de somatório de produtórios, tá? E ficar com uma coisa bem compacta aqui desse tipo, assim. O i variando de 1 até n, de delta i, y0, produtório, o j variando de 0 até i menos 1, de quem? De ux menos j, certo? Esse produtório está dentro do somatório. Beleza.
Vamos ver então um exemplo numérico. Eu quero calcular a interpolação polinomial de grau 2 na abscissa 115 a partir desses pontos base que são apresentados na tabela. Tenho 3 pontos, então eu consigo calcular um polinômio de grau no máximo 2. Para fazer essa interpolação, a primeira coisa que eu tenho que ver é se eu consigo usar a interpolação de Gregory-Newton. Para isso, as abscissas têm que ser igualmente espaçadas. Se você pegar 120 menos 110 é 10, 130 menos 120 é 10, eu posso usar Gregory-Newton e H, que é a diferença entre dois pontos consecutivos, é 10. Ok? Bom, para usar Gregory-Newton, eu preciso calcular a tabela das diferenças finitas. Vou construir essa tabela aqui, com 3 pontos, 0, 1 e 2. Aqui eu tenho xi, aqui eu tenho yi, aqui eu tenho delta yi, e o último que eu vou precisar é delta 2yi. 110, 120, 130, 2,041, 2,079, 2,114. Tá? Vamos calcular agora a coluna do diferença finita de ordem 1. Isso dá 2,079 menos 2,041, 0,038. Tá? Próxima, 2,114 menos 2,079 dá o quê? 0,035. Né? Ok. E agora a próxima coluna, delta 2yi, 0,035 menos 0,038, dá menos 0,003. Ok, terminei de calcular as diferenças finitas, trivial. Vamos substituir na fórmula de Gregory-Newton. Tá? Para o P2, vou escrever especificamente aqui P2 de x, a gente tem y0 mais delta y0 dividido por 1 fatorial vezes dividido por 1 fatorial, né? Vezes u de x, que a gente ainda não calculou, mais delta 2 y0 vezes u de x vezes u de x menos 1. Beleza, quem é u de x? Vou colocar aqui em cima. X menos x0 dividido por h. Lembra que esse x é para indicar que ele depende do ponto que você quer interpolar. X é 115, x0 é 110, então a gente tem 115 menos 110 dividido por h, isso aqui é igual a meio. Então, substituindo, a gente tem P2 de 115 é igual a y0. Tá? Novamente, a gente vai olhar apenas para a primeira linha aqui dessa tabela, porque eu tenho y0, delta y0 e delta 2y0. Isso é 2,041 mais 0,038. Eu esqueci aqui, mas a gente tinha que dividir por 2 fatorial, tá? Não pode esquecer disso não. Vezes u de x, que é meio, menos 0,003 vezes u de x, vezes u de x menos 1. Tá? Vou colocar aqui explicitamente meio menos 1. Então, a gente tem aqui, esqueci de novo do 2 fatorial, não esqueçam do 2 fatorial no denominador. 2,041 mais, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, 19, menos, aí a gente tem aqui, isso aqui vai ser menos meio, né? Então, menos com menos dá mais. Eu tenho aqui 0,003 dividido por 8, né? Isso aqui vai dar um número com menos de 3 casas decimais, tá? Na verdade, as 3 primeiras casas decimais vão ser 0 para esse último termo. Então, a gente tem que isso aqui é aproximadamente 2,060. Ok? Assim como na interpolação de Newton, a interpolação de Gregory-Newton também faz muitas multiplicações repetidas. Por isso, a gente vai usar o processo de Horner para reduzir esse número de multiplicações. Você não precisa decorar a fórmula, pode simplesmente deduzi-lo a partir da fórmula de Gregory-Newton, colocando em evidência os fatores que aparecem em comum, né, nesse somatório. Eu vou colocar aqui o último
mostrar que isso aqui é 2 fatorial, para indicar que ele aparece, né? Todos os termos aqui no denominador são fatoriais, né? E eles aparecem nos termos consecutivos. Que a gente tem aqui 3 fatorial, por exemplo, é 3 vezes 2 fatorial. Então, agora eu vou começar colocando o x em evidência, tá? E aí a gente tem que todo mundo para a direita é multiplicado por x, né? E aí o próximo termo vai ser o x menos 1, tá? Só que além do x menos 1, eu vou colocar o 2, porque o 2 aparece no denominador de todo mundo. Aí isso aqui fica multiplicado por Δ2y0, e aí todos os termos daqui em diante tem o x menos 2, certo? Então, vou colocar aqui o x menos 2 em evidência. E o x menos 2, ele aparece também com um 3 aqui, um 3 fatorial no denominador, certo? E eu não vou escrever 3 fatorial porque eu já estou multiplicando a esquerda aqui pelo 2 fatorial. Tá? Então, a gente continua isso aqui com Δ3y0 e vai adiante, até que só tem um termo que aparece multiplicando o x menos n mais 1. Tá? E ele aparece no denominador aqui com n fatorial, que é o nosso Δn y0 dividido por n fatorial. E aqui eu tenho vários parênteses fechando. Ok? Daqui fica muito fácil, né, contar o número de adições e o número de multiplicações. Onde é que eu tenho adições? Eu tenho aqui, né? E depois tenho, depois de cada diferença finita, né? Aparece aqui uma aqui ok? Então, tem aqui mais ou menos n adições. Com essas outras, aqui eu vou marcar com uma setinha, tá? Essas subtrações aqui também entram na minha conta de adições. Eu tenho uma para cada termo ux menos alguma coisa. Portanto, aproximadamente 2n adições. E vamos ver agora quantas multiplicações eu tenho, ou quantas divisões, né? Aqui tem um errinho, né, que eu coloquei n fatorial. Na verdade, eu coloquei n fatorial onde era para ser n, simplesmente. E aqui não precisa ser nada, né, porque a gente já incluiu esse n fatorial ali. Ok. Quantas divisões eu tenho? Tenho basicamente n divisões, certo? Onde é que aparecem essas divisões? Vou marcar aqui em verde. Aqui, aqui, aqui e também no cálculo de ux, tá? Portanto, n divisões. Quantas multiplicações eu tenho? Vou marcar aqui de vermelho, tá? Os lugares onde eu tenho multiplicação. Eu tenho multiplicação toda vez que eu tenho um parênteses, né? Tem um parênteses abrindo, eu tenho uma, ou fechando, né? Fechando e outro abrindo, eu tenho uma multiplicação. Então, para o cálculo da fórmula de Gregory e Newton, também tenho n multiplicações. Então, vamos ver um quadro aqui que resume isso tudo. O custo computacional da interpolação de Gregory e Newton pode ser calculado considerando-se as suas duas etapas separadamente. Que etapas são essas? A primeira, o cálculo das diferenças finitas, e a segunda, o uso dessas diferenças finitas para calcular a fórmula de Gregory e Newton. Nessa primeira etapa, eu vou basicamente fazer subtrações. Lembra que para fazer aqui o ΔK y, eu tenho que olhar para a coluna anterior, certo? Olho para a posição i mais 1 e olho aqui para a posição i, certo? Então, eu tenho basicamente duas adições para cada uma das posições da minha tabela, certo? Eu tenho mais ou menos meio n ao quadrado posições na tabela que eu vou preencher, portanto, o custo é de aproximadamente 2 vezes meio, né? 1 n ao quadrado adições. Nota que aqui eu não preciso fazer uma divisão para cada um dos termos que eu vou preencher na tabela. As divisões, elas são
levam relativamente mais tempo do que as adições quando executadas no computador. Vamos chutar aqui 16 vezes mais tempo. Portanto, isso faz bastante diferença na etapa 1. Vamos ver agora a etapa 2, usar essas diferenças finitas para calcular a fórmula de Gregory-Newton. Quantas divisões a gente fez usando o processo de Horner? A gente viu que é basicamente uma divisão, né, para cada termo que aparece lá no n fatorial. Então, são aproximadamente n divisões. Quantas adições são? A gente viu que são aproximadamente 2 n adições. E quantas multiplicações a gente faz? Uma para cada fecha, abre parênteses, né? Então, aproximadamente n multiplicações. Em relação à interpolação de Newton, a gente está fazendo divisões aqui na etapa 2 que a gente não fazia lá na interpolação de Newton, certo? A interpolação de Newton não tem divisão na etapa 2. Só que eu só estou fazendo n divisões, então isso não é um problema. Por outro lado, eu estou evitando fazer as meio n ao quadrado divisões que eu fazia lá na etapa 1 da interpolação de Newton. Portanto, embora a complexidade desse método ainda seja, né, dominada aqui por um termo n ao quadrado, tá? Então, tem aqui θ de n ao quadrado, as constantes que multiplicam esse n ao quadrado, né, o tempo que ele vai levar para executar, é menor na prática. E é isso.